Evangelho de hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertara Israel, mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Hoje o Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos, carregados de tristes pensamentos, não imaginavam que aquele desconhecido fosse precisamente o seu mestre, já ressuscitado. Mas sentiam arder o seu íntimo, quando ele lhes falava, explicando as Escrituras. A luz da palavra ia dissipando a dureza do seu coração e abria-lhes os olhos. O ícone dos discípulos de Emaús presta-se bem para nortear um longo caminho das nossas dúvidas, inquietações e às vezes amargas desilusões. O divino viajante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir, com a interpretação das Escrituras, na compreensão dos mistérios de Deus. Quando o encontro se torna pleno, a luz da palavra segue-se a luz que brota do pão da vida, pelo qual Cristo cumpre de modo supremo a sua promessa de estar conosco todos os dias até ao fim do mundo. O Papa Emérito Bento XVI explica que o anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Pode parecer estranho que alguém que conhece as nossas necessidades nos exorte a rezar. Nosso Deus e Senhor quer que, através da oração, aumente nossa capacidade de desejar,
para que sejamos mais capazes de receber os dons que Ele nos prepara. Cremos em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Cremos em pessoas, e quando falamos com Deus falamos com pessoas, ou falo com o Pai, ou falo com o Filho, ou falo com o Espírito Santo. O Espírito que habita em nós ama-nos com ciúme. O nosso Deus é um ciumento de nós e isso é sinal da verdade do seu amor. Entremos no desejo do seu Espírito e seremos atendidos.